Tô. Bem, pessoal. Boa noite. Eu quero começar a aula pedindo para o Alex se retirar. Você já passou. Você já passou. Então... Pessoal, boa noite. Prazer enorme poder reencontrá-los, tá certo? Boa noite ao pessoal que está em casa. Já descobriram que o iPhone é a Lorena, né? Então, boa noite, Lorena. Por enquanto só ela entrou, tá bom? Pessoal, a gente vai começar aqui nos nossos encontros para a gente tratar sobre ética e o estatuto da OAB, tá certo? É uma disciplina, vou acompanhar vocês tanto nesta disciplina como na disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Essa disciplina ela tem uma importância, como a gente já comentou no nosso encontro de ontem, crucial, por quê? Porque ela representa 10% da prova de vocês. São 8 questões. E um detalhe importante, aqui não se tem um conteúdo profundo de conhecimento, de doutrina, de discussão jurisprudencial. É praticamente decoreba mesmo, pessoal. Não tem muito o que fazer. É uma matéria decoreba. Você vivenciando isso daqui, você consegue assimilar. Você vai memorizando. Por exemplo, um dos temas principais que nós vamos trabalhar é prerrogativas da advocacia. Se você parar qualquer advogado na rua, você sabe que, e perguntar qualquer prerrogativa, ele vai saber. Por quê? Porque ele vivencia aquilo todo dia. Só que vocês não vivenciaram ainda. Vocês estão aqui na missão para poder vivenciar no futuro. Então, a matéria, a gente vai tentar transmitir ela aqui para vocês de uma forma que vocês consigam se sentir vivenciando os assuntos para que vocês possam, além de, obviamente, memorizar, mas assimilar o conteúdo. Essa é a grande missão que a gente vai ter aqui na nossa disciplina, tá certo? Porque não tem mistério aqui, pessoal. É a leitura do estatuto e de algumas partes do regulamento, do Código de Ética e Disciplina que a gente vai mencionar para vocês, tá certo? A Cleice também entrou. Seja bem-vinda, Cleice. Boa noite. E eu vou começar a aula com outro desafio para vocês, pessoal. Dentro do conteúdo, dos principais assuntos que caem na prova de ética na UAB, essa é um conteúdo aqui por ordem de importância, pessoal. Então, o assunto que mais cai é prerrogativa. E esse próximo exame, o 34º, muito provavelmente ele vai ter de 3 a 4 questões de prerrogativa. Por quê? Porque o passado não teve nada. O passado surpreendeu todo mundo. O passado não caiu uma questão de prerrogativa. E no anterior teve 3, 4 questões. Certo? Então a possibilidade de nesse próximo exame eles arrocharem nas questões de prerrogativa é muito grande. E no histórico geral, prerrogativa é o assunto que mais cai, porque para a OAB o assunto mais importante são as prerrogativas do profissional, prerrogativas do advogado. Então, a primeira missão que eu quero dar aqui para vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, é todo santo dia você vai ler o artigo 7º do Estatuto. As prerrogativas estão no artigo 7º. Então, todo santo dia você vai ler o artigo 7º. Professor, não consegui ler tudo, mas o artigo 7º você não pode ir para a prova sem saber. Do Estatuto da OAB. Do Estatuto da OAB. Você não pode deixar de ir para a prova sem saber de cabo a rabo o Código de Ética. Então você pega partes dele, faz como o professor Alex mencionou, bota na porta do banheiro, bota no quarto, na frente da sua cama, na entrada da casa. E isso não é, parece brincadeira, pessoal, mas são técnicas de memorização. A gente só memoriza o que a gente vê e o que a gente escuta de forma corriqueira. Quem não é visto não é lembrado. Então aquela música chiclete que tá lá tocando direto, a gente só memoriza a música, a gente nem gosta da porcaria da música, mas a gente memoriza a música porque tá tocando lá no Spotify, no número 1, tá direto tocando. Então, da mesma forma é o conteúdo. Se você não vê todo dia, você não vai memorizar. Então, para a gente memorizar o artigo 7º, se a gente não tem ainda a oportunidade de vivenciar ele, a necessidade de usar o que está no artigo 7º, você tem que olhar e ver, certo? Então, coloca partes dele na sua casa, em todo canto, no celular, na proteção de tela, para você ir lembrando do artigo 7º, que é o assunto mais importante da nossa prova, tá bom?
Qualquer dúvida, vixe, agora tem dois, não, mas o outro iPhone é da Gabi. Eu ia dizer, tem dois iPhones, mas o outro iPhone já tem. iPhone de Gabi, certo? Gabi, boa noite, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper. O pessoal de casa pode tanto mandar pelo chat, como também ligar o microfone e perguntar. É bom ligar no microfone porque o pessoal daqui também escuta e quando vocês perguntarem, eu vou repetir a pergunta para os alunos aqui do online também saberem, tá bom? Então fiquem à vontade, pessoal. Vamos lá. Só para a gente organizar o nosso conteúdo, o nosso cronograma, esses são os assuntos aqui em ordem de importância, como eu mencionei para vocês, tá certo? Primeira temática que mais cai é prerrogativa, depois a gente vai trabalhar as infrações e sanções disciplinares, a gente vai para o Código de Ética e uma parte aqui ainda no Estatuto. Depois a gente vai para o melhor assunto, que é honorários, né, que todo mundo espera receber lá no futuro, deveres éticos, atividades da advocacia, incompatibilidades e impedimentos, organização da OAB, sociedade, publicidade e processo disciplinar. Esses são os assuntos aqui que, em regra, são mais cobrados. Não é uma disciplina, pessoal, como a de ética que vocês veem na faculdade, que vai de forma muito lenta, destrinchando tudo, e aí vai para a filosofia e tal. A gente vai focar exclusivamente aqui no Estatuto, no que cai na prova, certo? No que cai na prova. Vamos lá. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos conversar definindo aqui o que é prerrogativa primeiro, para a gente poder compreender. Primeira prerrogativa, pessoal, ela não é um favor, ela não é... Existe aqui, você vai, para contribuir com a ideia de assimilar a disciplina, vamos tentar desenvolver um raciocínio lógico dela, certo? Existem algumas falas e algumas colocações que vão ser trabalhadas nas questões que, se você entender o raciocínio lógico, você vai saber que aquela questão ou está certa ou está errada. Não vai ter saída. Então, o que acontece? Se você compreender que a prerrogativa não é um favor, ela é algo que garante o exercício da advocacia de maneira digna. Por quê, professor? Porque está previsto em lei. É uma lei federal que estabelece o Estatuto da Advocacia. O bom é que a gente chega na delegacia ou em qualquer outra repartição pública, estou mencionando a delegacia como exemplo, mas acontece em várias repartições públicas, aí você cobra o cumprimento da prerrogativa, aí o profissional diz assim, não, mas isso aí está no Estatuto da OAB, é para vocês. Só que o Estatuto é para ser cumprido, é por terceiros mesmo. A prerrogativa são os terceiros que têm que cumprir, em prol da advocacia. Então, ele é um Estatuto da Advocacia, mas com aplicação para terceiros, para todos, certo? Então, a primeira perspectiva é qualquer questão que mencione que a prerrogativa é um favor, que a prerrogativa é a critério do servidor, é algo discricionário, essa questão já está o quê? Errada. Você não precisa nem lembrar, você pode nem saber qual é a prerrogativa, mas essa questão já está errada. Porque a prerrogativa parte do pressuposto que há uma previsão legal que garante o exercício do advogado, da advogada, em determinado momento da profissão. Tá bom? Esse é o primeiro detalhe que a gente precisa ter em mente. João Cleantes, Laisla, boa noite, sejam bem-vindos também. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Onde é que eu vou encontrar as prerrogativas aqui no Estatuto? Primeiro tópico, a partir do artigo 6º, em que ele vai fazer só uma breve introdução. Eu só tenho um caput e um parágrafo único no artigo 6º. Eu vou ligar aqui um pouquinho, que eu sou igual ao Alex, pessoal. Fico suando aqui de calor, certo? Aí tu baixa aí, né? Foi. Só que eles deixaram, a última eles deixaram de fora a prerrogativa, praticamente. E a surpresa na prova foi porque estava todo mundo esperando prerrogativa, como era de costume, e não caiu nada de prerrogativa. Não caiu nada do artigo 7º. Eles foram puxar de outras temáticas que, se a gente conhecer dentro do que está aqui nesse rol que eu mencionei para vocês, estava tudo aqui dentro desse rol. Foram infrações, foram sobre contratos, foram sobre honorários, que a gente vai trabalhar tudo no curso. Sobre publicidade, porque teve um novo provimento, então eles que abrandou um pouco mais a questão da publicidade, então eles resolveram trabalhar também. Só que a surpresa foi porque deixou de fora tudo de prerrogativa. E aí nesse, muito possivelmente, é o que vai ser mais cobrado, certo? O que é que diz o artigo 6º, pessoal? De forma introdutória,
ele também trabalha algo que faz parte do raciocínio lógico das prerrogativas. Não há hierarquia entre os operadores do direito. O artigo 6º começa: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do MP, devendo todos se tratar com consideração e respeito recíproco, certo? Nada fora do comum. Então, a questão que de alguma forma mencione que algum membro do Poder Judiciário, algum servidor vai ter um privilégio, um tratamento diferente, ou o próprio advogado vai ter um tratamento diferente, essa questão está o quê? Errada. Porque a lógica, o raciocínio é que todos têm que ser tratados com o mesmo respeito, a mesma consideração, reconhecendo a importância das suas respectivas funções. Certo? Então, esse é um raciocínio lógico que a gente vai desenvolver. O parágrafo único só estende isso aos serventuários da justiça, aos demais servidores. Nada demais. Certo? Então, não há hierarquia, não há subordinação. Não vamos pegar a corda dos filmes americanos, né? A gente assiste Suits, assiste os filmes americanos e para chegar perto do juiz, né? O juiz tem que deixar ele se aproximar daquela bancada que o juiz fica. Você já percebe a diferença aí nos filmes e no Brasil a gente acaba reproduzindo muitas vezes isso no próprio cenário. O juiz, geralmente ele fica aqui em alguns fóruns mais antigos, no local aonde? Mais alto. O advogado está embaixo. E às vezes isso se reproduz no próprio MP, que senta onde? Do lado do juiz. Mas o MP não é parte, ele não representa o Estado, ele é para ele sentar ali, do lado do advogado. Né? Então, essa reprodução geográfica da sala de audiência, via de regra, também está violando isso aqui. E já houve uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em que reformulou essa geografia de disposição da sala em respeito a isso aqui. Para que não haja essa hierarquia. Cada um está no exercício da sua função. Certo? Então, muito importante que a gente consiga compreender isso, porque qualquer questão que mencione diferente, ela vai estar errada. Tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, fica à vontade. Artigo 7º. São direitos do advogado. Primeiro inciso. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Isso quer dizer o quê, professor? Quando você passar na prova da OAB, você vai passar, certo? Você vai poder atuar não só no estado do Ceará. Você vai poder atuar em todo o Brasil. Agora, qual é o detalhe? Que a gente vai trabalhar isso numa aula específica, mas já adiantando. A sua liberdade profissional, ela é garantida em todo o território nacional. Você atua em todo o Brasil, mas você está vinculado a uma seccional da OAB. A seccional é representada pelo Estado. Então, você, se passar no Ceará, se o seu domicílio residencial, domicílio profissional for aqui, então você vai ficar vinculado à OAB Ceará. Você pode exercer sua advocacia em qualquer local do território nacional, mas você fica vinculado à OAB Ceará, certo? Professor, mas eu escutei falar que se eu for atuar em outro estado, eu preciso ter uma outra OAB, preciso fazer uma outra inscrição. Depende. Qual é o detalhe? Você, inscrito na OAB Ceará, pode atuar em qualquer local do território nacional, mas existe uma limitação. Qual é essa limitação, professor? Se eu tiver mais de 5 causas, atuação em mais de 5 causas por ano em outro estado, eu preciso ir lá na seccional desse estado e solicitar a minha inscrição complementar. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pagar a anuidade do meu estado de origem e da minha inscrição complementar, do estado que eu estou atuando. Então, se eu atuo no Ceará, mas eu tenho também atuação na Bahia, eu vou precisar me inscrever na OAB Bahia. Se eu tiver mais de 5 causas, ano. Essa inscrição, ela dura um ano? Ela tem um ano? Não, ela é uma inscrição... Ela é indefinida, certo? É uma inscrição definitiva que você faz, não está vinculada ao tempo do processo. Ela existe porque vocês... Isso aqui devido à quantidade. São 5 por ano? Não, ela não... Aí quando eu vou lá no Piauí requerer a minha lá no Piauí, ela pode ter um prazo. Até, eu não tenho mais os 5. Não. É só os 4. Se puder atuar livremente, se a necessidade pedir. Pronto. Se você se inscreveu de forma complementar
porque vai ter mais de 5 causa-anos lá, você vai e solicita. Mas de repente você não precisa mais, porque você agora não tem mais escritório lá, não vai mais atuar, vai pegar um ou outro processo de repente. Aí você pede o cancelamento da sua inscrição complementar, no estado que você tinha pedido. Não, ela não veio com vencimento. Mas assim, entendeu? É outra carteira? É outra carteira, é outro número de OAB que você... Isso, e outra Piauí. Porque você recebe um outro número de OAB. Isso. Paga 2 anuidades. Aqui é de lá. Rafael, eu não vou mais atuar no Ceará. Vou atuar só no Piauí. Aí você pode pedir a sua transferência de vinculação à seccional. Aí você vai pagar exclusivamente o valor da OAB da seccional do Piauí. Aí é outro procedimento. Aí é o procedimento de transferência, não é inscrição complementar. Tá certo? Isso cai na prova, professor? Cai. Certo? Cai bastante na prova. Porque é uma prerrogativa você atuar em todo o território nacional. Tá certo? Mais uma situação atípica. Eu posso até estar atropelando. Eu tenho 5 processos no Piauí, só que aí um cliente do Piauí é preso, um cliente X. Aí ele me liga. Olha, doutor, eu estou aqui preso, não sei o que, e eu vou atuar nesse processo. Especificamente. Se você atuar, você vai cometer se você já tinha 5 e era o seu limite, você vai cometer infração ética disciplinar. Você não pode, porque senão a infração ética disciplinar você vai punido com advertência. Mesmo que seja uma situação de urgência para atender seu cliente, porque você vai atuar na sua 6ª causa sem ter a inscrição complementar. Isso na pandemia aumentou muito. Por quê? Porque o advogado lá de São Paulo atuava no Ceará através aqui da audiência virtual. Entendeu? E aí... Professor, são 5 causas por ano, né? Isso, 5 causas ano. Aí, isso, o Ceará começou a fazer essa cobrança, inclusive, não só o Ceará, mas todas as seccionais da OAB, inclusive por meio das audiências virtuais. Então, você é advogado da TIM lá de São Paulo, está fazendo uma audiência no juizado especial aqui do Ceará, Sobral. O juiz pede para saber se você tem a inscrição complementar, ele consulta lá quantas ações você tem no Ceará, se você tiver mais de 5, ele pede para você apresentar a sua OAB complementar. Se não, você não pode fazer a audiência. Não postula. É a forma de fiscalização. O juiz faz essa fiscalização justamente. É aquela história, não tem exceção, né? Não tem exceção. Para isso não tem exceção. Para ter, tem que ter a complementar. Não existe exceção. Não existe exceção. Rian, Mário Vitor, Tainá, boa noite, sejam bem-vindos. E a Raimara também, lá do nosso Moraújo. Muito interessante, eu não sabia que o juiz tinha uma certa... Mas o juiz não faz a punição. Outro detalhe importante, mas isso é importante, é importante essa sua observação. O juiz, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que o advogado atue, porque ele não tem a capacidade postulatória para aquele ato, porque ele não tem a OAB complementar, a inscrição complementar. Mas o juiz não aplica punição. Por quê? Qual é o fundamento para o juiz não aplicar a punição? Acabamos de ver aqui, ó. Hierarquia. Como não tem hierarquia entre o juiz, advogado e o promotor, o magistrado, o poder judiciário não pode aplicar punição ao advogado. O que é que ele faz? Ele comunica a ordem para que a ordem inicie o procedimento administrativo e possa punir ou não o advogado. Certo? Justamente. Certo? Isso é muito importante, porque já foi cobrado. Tem muitas situações que as questões colocam infrações éticas e aí bota uma dinâmica de uma audiência ou do tribunal e pergunta isso, se o juiz é que vai fazer a punição. Não é o juiz que faz punição, pessoal. O Poder Judiciário não penaliza o advogado. Certo, não pode, tá bom? O fato de não poder atuar, postular na causa, por não ter a inscrição complementar, e o juiz não deixa, não trabalha, não faz a audiência. Veio de onde? Da OAB ou do Estado? É da lei. A proibição legal. Eu só posso ter 5... do Estatuto da OAB. Código de Ética
É um documento interno da ordem, é um regulamento interno da ordem. É do Estatuto da OAB. Então, cumprimento da lei. O magistrado já é. Justamente. Ele está cumprindo a lei. O Estatuto da OAB você não pode. Justamente. Isto mesmo. Beleza, meu povo? Seguindo, então vamos lá. Segunda prerrogativa, pessoal. Inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho, bem como de qualquer instrumento, pessoal. Certo? Do advogado. É inviolável, tá certo? Por que é inviolável, professor? Porque o advogado trabalha com sigilo, pessoal, com a relação de confiança. O cliente, quando ele for chegar para você, ele vai relatar tudo que aconteceu com ele. E por que ele está relatando? Porque ele tem como um padre. Ele tem como uma relação de confiança. E esse sigilo, pessoal, ele é absoluto. Entre parênteses aqui. Certo? Por que eu vou dizer que ele é absoluto aqui? Você vai ver mais na frente aqui que uma das prerrogativas é que o advogado, ele é um dos poucos profissionais que podem se negar a prestar testemunho. É um dos poucos que podem se negar a prestar testemunho. Aí a prerrogativa diz assim, ele pode se negar a prestar testemunho, mesmo se o cliente dele autorizar. Só que aí eu vou mais além agora com vocês. Nem se o cliente autorizar, você pode quebrar o sigilo. Nem se o cliente autorizar. Por quê, professor? Porque aí não está no estatuto, está no Código de Ética. Lá no Código de Ética diz que eu só posso quebrar o meu sigilo profissional em duas hipóteses. Se for para interesse da minha própria defesa, do advogado, ou se for levando em consideração o direito à vida ou à honra. Pronto, são as duas hipóteses que eu posso quebrar o meu sigilo profissional. Então, nem se o meu cliente... Não, você pode testemunhar sobre mim aqui, sobre o nosso processo, eu autorizo você a testemunhar. Eu não posso testemunhar se não for essas duas hipóteses. De interesse meu, para minha própria defesa, ou de proteção à vida ou à honra de alguém. Certo? Então, o sigilo, ele é praticamente absoluto. Só tem essa exceção para a quebra do sigilo. Interesse da defesa do próprio advogado ou proteção da vida ou a honra de terceiro. Certo? Por isso, a inviolabilidade do escritório, do local de trabalho, do telefone, da correspondência, porque isso é essencial ao exercício da advocacia, que seja sigiloso, pessoal. E aí, nessa prerrogativa, você tem uma exceção aqui, ó. Parágrafo 6º e 7º. Como é que vai funcionar, professor? Porque eu já vi que houve um mandado de busca e apreensão no escritório de um advogado, na casa do advogado, onde tinha materiais dele. Eu já vi, eu já acompanhei. Por quê, professor? Porque quando você tem busca e apreensão no escritório do advogado, obrigatoriamente tem que ter um representante da ordem. Eu já fui, como representante da ordem, cumprir com a Polícia Federal um mandado de busca e apreensão. Ou polícia educada, a Polícia Federal, viu? Só, olha, eu preciso observar tudo seu aqui, por favor. Né? É um negócio bem diferente, que a gente está pouco acostumado a ver. Então, mas já acompanhei. Essa situação que eu vou ler para vocês é a exceção. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2, que é a prerrogativa deste artigo. Em decisão, aí começa a diferença. Ó. Até aqui, qualquer pessoa pode ter mandado de busca e apreensão decretado, se você tiver indício de autoria e materialidade da prática de um crime. Eu, você, qualquer pessoa pode ter. Aí aqui começa a diferença desse mandado de busca e apreensão. Em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. O mandato não pode ser busca e apreensão na casa do advogado fulano de tal. Não pode. Tem que dizer onde ele vai buscar, o que ele vai buscar, o mandato é específico. A ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Então, vem fazer a busca e apreensão, ele não pode pegar documentos, informações que sejam de meus clientes. Por quê? Sigilo profissional.
Ele pode pegar coisas dos meus clientes? Pode. Aí vai para o outro parágrafo. Essa ressalva é quebrada quando esse meu cliente está envolvido no crime comigo. Se ele tiver envolvido no crime, se ele tiver no mandado de busca e apreensão também por envolvimento no crime, aí a polícia pode fazer a apreensão desses objetos, desses documentos, desses materiais, tá certo? Então, a diferença, pessoal, na situação em que eu vou quebrar a prerrogativa da inviolabilidade é que o mandado de busca e apreensão contra o advogado tem que ser como? Motivado, específico, pormenorizado, cumprido com o acompanhamento de um representante da ordem, certo? E não pode recolher documentos, informações dos clientes de maneira genérica. A não ser, que aí vai para o parágrafo 7º, se esse cliente estiver envolvido também na prática do crime que está sendo investigado. Tá certo? Tranquilo? Então, inviolabilidade, prerrogativa, mas nós temos uma exceção para ela. Se houver indício da prática de autoria e materialidade de crime por parte do advogado, tá bom? Aí segue o horário normal, da regra do Código de Processo Penal, só a partir da manhã, né? Da parte de manhã, acompanhar tudo direitinho, com ordem judicial, certo? Mas aí também ele autoriza uma busca e apreensão na TV e vai por já. Sim, sim. Mas foi feito devidamente legal, só começou quando chegou no tempo da ordem. Sim, só pode, porque se não tiver, pessoal, o que é que vai gerar? Nulidade. Vai gerar nulidade. Então você, vou fazer esse representante, ele está chegando. Não faça. Por quê? Porque você vai gerar uma nulidade no processo mais à frente, aí tudo que foi construído vai ser desfeito porque tem uma nulidade ali. Certo? Eu me recordo desse caso também. Vamos lá. Seguindo, pessoal. Voltando aqui. Então vamos ao inciso 3º. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente. Circule isso daqui agora, pessoal. Marque aí, bote um coraçãozinho, bote uma flecha, um cupido, o que você quiser. Isso daqui vai se repetir demais, pessoal. Demais mesmo. Isso aqui vocês estão acostumados a ver e talvez alguns de vocês nos estágios pediram aos advogados, certo? Sem nenhuma necessidade. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Atenção, pessoal, por que eu pedi para você grifar aí o mesmo sem procuração? Porque isso vai se repetir quando for para examinar os autos de processo, para poder acessar, acompanhar cliente em delegacia. Você vai ter várias situações mencionadas aqui no artigo 7º que ele vai descartar a necessidade da procuração. E aí o que é muito comum? Você chega no fórum, vai pedir para ver o processo. O que é que o servidor diz? Doutor, você tem procuração nos autos? Não precisa de procuração. Se não for processo sigiloso, óbvio. Então vai ter essa exceção aqui, a gente vai mencionar mais à frente. Se o processo não for sigiloso, eu posso ter acesso a um inquérito policial sem procuração. Não é só processo, não. Inquérito policial eu posso ter acesso sem procuração. Se não for os casos de crimes sigilosos, eu posso ter acesso sem procuração, certo? Então, esse detalhe é importante porque isso vai estar na prova lá como uma pegadinha, colocando uma situação, enfeitando o negócio e exigindo a história da procuração. Não precisa da procuração, certo? Então, comunicar-se com o cliente de forma pessoal, de forma reservada. Professor, como essa comunicação é numa sala? Não, aqui ele não diz que é numa sala. Você precisa minimamente ter condições de conversar reservadamente. Não há exigência de um espaço específico, adequado, um parlatório, para que você converse com o cliente. Muitas vezes essa conversa acontece na antessala da sala de audiência do fórum, certo? Às vezes o agente de segurança está do lado, pede para ele se afastar um pouco, para que você possa conversar de forma reservada, pessoal. Por que no pacote de segurança não passou a situação de gravar nos presídios a conversa do advogado e o preso, o cliente, com o cliente? Porque você vai violar sigilo, você vai violar a conversa pessoal e reservada, que são prerrogativas da advocacia. Por isso que esse trecho do pacote anticrime não passou, certo?
Seguindo. Tranquilo, então? Comunicação com o cliente. Vamos lá. Próxima prerrogativa, pessoal. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do respectivo auto, até aqui, ou sob pena de nulidade e nos demais casos... Não, beijo com o coração, né? Beijo com o coração, pode colocar o TikTok. Aê, lindo! Você merece. Vamos lá. Nos demais casos, pessoal, qualquer situação em que o advogado for preso, tem que obrigatoriamente haver a comunicação expressa à OAB. Esse inciso tem duas situações. A primeira dele ser preso em razão do exercício da advocacia. Para isso acontecer, em flagrante, em razão do exercício da advocacia. Para isso acontecer, é necessário que tenha o quê? A presença do representante da OAB, certo? Pessoal de casa, quem quiser fazer pergunta, pessoal, fica à vontade, tá bom? Precisa ter a presença do representante da OAB, tá certo? Nos demais casos, o advogado foi preso porque estava dirigindo um embriaguez ao volante e foi levado à delegacia. Precisa ir um representante da OAB lá? Não, não precisa chamar a OAB lá. Basta comunicar à OAB que ele foi recolhido à prisão por conta da prática de um crime. Agora o advogado está no fórum, discutiu com o juiz determinou a prisão do advogado por alguma razão, no exercício da profissão, por desacato, por exemplo, precisa chamar o representante da OAB para lavar o auto de prisão em flagrante e o acompanhamento até a delegacia. Obrigatoriamente sob pena de nulidade. Tá certo? Tranquilo? Então são duas situações distintas. Uma, preso em flagrante por exercício da profissão. Preciso do representante. Na outra, pela prática de qualquer outro delito, eu não preciso de representante, só preciso fazer o quê? Comunicar ao OAB. Tranquilo? Beleza. Inciso 5º. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar, que é a prisão somente em sala de estado maior. Quando aconteceu o quê, professor? Quando... Deixa eu mudar a corzinha aqui dessa tinta. Pronto. Quando o advogado for preso de forma preventiva, temporária, certo? Prisões cautelares. Depois do trânsito em julgado, existe a possibilidade do advogado ir para a prisão em sala de estado maior? Não, ele vai para o xadrez igual todo mundo, o mesmo xadrez, o mesmo presídio igual de tudinho, certo? Essa sala de estado maior, pessoal, não há uma definição de como ela precisa ser, porque a parte em que o estatuto originalmente dizia que a sala de estado maior precisava ser reconhecida pela OAB como sala de estado maior, ela foi considerada inconstitucional. Então ela foi retirada, certo? Ela não tem validade essa parte. Tanto é que em alguns códigos ela está grifada lá com um riscozinho, tá certo? Então não há necessidade do reconhecimento da OAB para que aquilo seja uma sala de estado maior. Muitas vezes é a sala do Corpo de Bombeiros, é uma sala no quartel, é uma sala diferente, é um ambiente em que é menos configurado o aspecto de cela. Pronto, apenas isso. Não tem nada de diferente, de luxuoso na sala de estado maior, tá certo? A diferença é que não é uma cela comum. Essa possibilidade de ir para a sala de estado maior é quando ele é preso preventivamente antes do trânsito em julgado. Por qual crime, professor? Qualquer crime. Essa sala pode ser comum? Pode. Mas é difícil ter sala... Mas é difícil ter sala de estado maior comum. Mas... No quartel de elemento, doutor, eles ficam no cassino, então, no alojamento dos oficiais, aí tem lá o presidente oficial. Pronto. Que seria essa sala tradicional, sala do estado maior. Mas eu já vi o pessoal pedindo já prisão domiciliar, na falta, no caso. Pronto. Na falta, obrigatoriamente tem que ir para a prisão domiciliar. É uma prerrogativa. Não tem sala de... O advogado foi recolhido em Sobral, exemplo, e digamos que Sobral não tem uma sala de estado maior para esse advogado ser preso preventivamente. Para onde é que ele vai? Ele vai para a cela comum? Não, ele não vai para a cela comum, ele vai para a sala de estado maior. Ele vai para a prisão domiciliar, perdão. Isso agora eu chamou a prisão do ABV,
por falta de pagamento de pensão alimentícia. O advogado daqui do Sobral, me veio aqui, aí o terceiro batalhão, mas não ficou no quartel normalmente, né? Todo mundo conhecia quem era, ele ficou bem à vontade lá. Ficou mais do que na sala de Estado-Maior, né? Ficou literalmente no Estado-Maior. Literalmente. Então ele ficou em sinuca lá, nascendo, a quarta lá enterrada. Passou quase umas férias de final de semana. Até pagar. Aí parece que a presidente da UAB e tal, aí resolveu, entrou, né? Pagou, sei lá, pessoal alimentício, tem que ter paga as prestações aí. Para poder liberar. Continua o negócio. Perfeito. Tranquilo, pessoal. Essas prerrogativas aqui, pessoal, por que elas estão de vermelho aqui no slide de vocês? Certo? Isso daqui já caiu na prova anterior, na 32ª prova, isso mesmo, na 32ª prova. O que acontece? Essas 4 prerrogativas aqui, do inciso 2, 3, 4 e 5, elas se tornaram o quê? Crimes. Elas foram penalizadas. A violação a essas prerrogativas são penalizadas com a prática do crime que está previsto no artigo 7º-B do Estatuto, certo? Quem foi que inseriu isso aqui, professor? Foi a legislação de quê? Contra abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade transformou esses delitos aqui, e lá tem outros que vão impactar na advocacia, a gente de vez em quando vai fazer menção a isso, certo? Mas a alteração direta que a lei de abuso de autoridade fez no Estatuto da OAB foi a criação do artigo 7º-B, tipificando como crime o inciso 2, 3, 4 e 5, certo? Por isso, elas estão aqui de vermelho e você vai ter que dar uma atenção diferenciada para elas, certo? Porque elas vira e mexe estão na prova justamente porque elas têm essa importância maior. Elas foram criminalizadas. Então, eu faço igual a história do papagaio, né, capitão? Igual a história do papagaio. Se eu tenho aqui um conjunto de prerrogativas e essas 4 são crimes, é porque elas são mais importantes. Elas são as mais importantes. A inviolabilidade, a comunicação com o cliente, a necessidade do representante da OAB, tá certo? São muito importantes, então dê uma atenção especial a essas daqui. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguir então. Continuando aqui no artigo 7º, agora inciso 6º, pessoal. Ingressar livremente. Aí você tem no inciso 6º a linha A, B, C e D, mencionando que o advogado pode ingressar livremente, praticamente o quê? Em todos os locais. Ou seja, você que gosta de emburacar nos cantos, né, entrar nos locais, é isso mesmo, você vai poder entrar, certo? Professor, mas o servidor lá do fórum disse que eu não posso passar dessa canção. Tem uma plaquinha aqui, permitido somente servidores, somente funcionários. Você pode entrar? Pode. Hoje você sabe que você vai poder entrar. Você vai entrar, professor? Não, você não vai entrar, né? Porque você não tem lógica. Eu não vou chegar na delegacia e entrar assim na tora, passando ali da parte da cancela e emburacar para dentro da delegacia. Eu vou pedir com licença, eu vou pedir por favor, eu vou pedir para conversar com o delegado, com educação. Mas se eu quiser entrar, se alguém me impedir de entrar, eu pedindo com educação para entrar, eu tenho o direito de entrar? Tem, porque é uma prerrogativa. Certo? Eu posso ingressar nas dependências da vara do fórum. Não tem aquele balcão do fórum, eu posso, se eu quiser entrar lá e ficar. E ficar lá, eu posso. Está aqui. Nas salas e sessões do tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada dos magistrados, nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais, registros, delegacias, prisões, mesmo fora do expediente, independentemente da presença dos seus titulares, eu posso entrar. A única situação que eu vou ter uma limitação é em assembleias ou reuniões, porque aí eu preciso da procuração para poder representar o meu cliente numa assembleia. Está tendo assembleia de um sindicato, para eu poder entrar onde está tendo a assembleia, representando esse meu cliente, eu tenho que ter o poder para isso, que é a procuração. Pronto. É a única situação. As outras todas, nas repartições públicas, eu não preciso. Como advogado, eu posso ingressar livremente.
E isso também é bastante, a gente vai ver no final do slide algumas questões, e isso é bastante cobrado. Perguntando se o advogado precisa pedir ao segurança da sala de audiência para entrar. O juiz determinou que o segurança não deixasse entrar na vara somente se o advogado, se ele tivesse autorização do magistrado. Você pode ingressar livremente em qualquer um desses locais de atuação profissional. Tá certo? É prerrogativa. Tranquilo? Vamos lá. Inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Aí você pega esse inciso 7º e vai lá para o 12º, falar também sentado ou em pé, em juízo, tribunal, qualquer órgão de deliberação coletiva, administração pública, poder legislativo. Ou seja, você pode ficar na sala de audiência do jeito que você quiser, pessoal. Sentado, em pé. O juiz chegasse, doutor, sente. Não, doutor, eu quero ficar em pé. Mas por quê? Você não cresce mais, né? Mas eu quero ficar em pé, não tem problema nenhum, certo? Você pode tanto permanecer nesse ambiente do fórum, do tribunal, da sala, da sessão, em pé como sentado, como fazer uso da palavra também em pé como sentado. Chegou sua hora de fazer as alegações finais orais e você quer dar uma ênfase maior na história, se você quiser se levantar e falar, não precisa ser o júri não, se você quiser se levantar e falar de pé, você pode, porque é uma prerrogativa. Você não vai estar sendo abusado, você não vai estar sendo mal educado, você vai estar usando o quê? Uma prerrogativa sua. Rian, você quer perguntar? Se for preso em uma sala normal, o que pode ser feito pela ordem ou advogado? Representar na corregedoria a autoridade que violou a prerrogativa, certo? E aí, neste caso, como a prisão em sala normal, uma cela normal, na verdade, viola a situação da sala do Estado Maior, há também a representação criminal, a notícia crime. Não, a pergunta dele é se, a pergunta dele é se, no caso do advogado ter que ser preso em sala de Estado Maior, uma prisão antes do trânsito em julgado, essa prerrogativa não foi cumprida. O que é que a OAB, o que é que o advogado, a vítima pode fazer? Tanto administrativamente, que houve uma infração funcional, como criminal, porque houve uma violação a uma prerrogativa que é crime. Tá certo? Tranquilo? Deu certo, Ian? Eu recebi a lei muito aplicada, para direito, né? Eu sou engenheiro civil, né? Aí, eu disse, então, nesse caso, eu acho que um advogado tem mais prerrogativa do que um general de exército. Mas eu entendo que a lei está dizendo. Eu pensava que era por acaso, mas nada disso por acaso, porque a lei está dizendo, federal, que essas prerrogativas são exclusivas do advogado. Justamente. O advogado, legalmente, em dia, com a vez, direitinho, com a sua mensalidade, com a sua anuidade. Eu disse, rapaz, mas um general de exército não tem tanta prerrogativa, porque a hora que ele chegar general de exército tem exército. É custo, Estado Maior, não sei de quem, de guerrilha. Tem uma caminhada grande, mas é isso mesmo. Mas é porque a lei federal está estabelecendo que o advogado tem esse direito, essas prerrogativas. Muito pertinente aquilo que ele falou, capitão. E se o advogado, no ato de uma prisão em flagrante, tal, enfim, ele não estiver em dia com as unidades da ordem? Não interfere. Ó, pessoal, pergunta importante, ó. Não estou em dia com a minha anuidade. Eu não vou conseguir a proteção das minhas prerrogativas? Não tem nada a ver, pessoal. Certo? O não pagamento da anuidade não impede nem que você, de advogar, quanto mais a proteção das suas prerrogativas. Certo? A única restrição. Mas isso é importante, porque isso cai na prova também. A única restrição que o não pagamento, a inadimplência da anuidade vai gerar para o advogado é ele não participar das eleições da ordem. Ele nem pode ser candidato e nem pode votar. Nem votar, nem ser votado. Isso. Certo? Então, tentou-se ainda nessas últimas eleições em alguns estados alegar a situação pandêmica e tudo. Os tribunais inicialmente concederam, mas chegou no STJ, STF, caiu
certo? Tem, que representa um valor de parte da anuidade. Pode justificar. Se você não votar, você justificar. Se não justificar, tem a multa. Certo? Então, muito importante a observação. O fato de você não estar quite com a anuidade não vai gerar o direito de descumprir as prerrogativas. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo, pessoal. Acesso aos magistrados. Outra prerrogativa importante que vira e mexe e cai porque tem decisões judiciais nesse sentido. Alguém aqui já passou pela experiência de estagiar em uma vara em que o magistrado chegou para você e disse assim: olha, se o advogado chegar e pedir para falar comigo, peça para ele agendar o horário. É muito comum você vir e mexe e ver uma vara nos fóruns ao redor aqui com essa determinação. Você chega e o juiz você tem que agendar um horário com o juiz para poder ele receber. Eu estagio com o advogado e não foi com o juiz, né? Isso foi a moça da vara. Justamente. Porque assim, agora na pandemia, teve uma portaria do TJ, né? Mas aí... Tudo tá sendo agendado. Isso, mas aí no aspecto pandêmico, você agenda porque você vai ter um atendimento virtual. Então você vai criar um link para você chegar e mencionar. Isso. Outra coisa é quando, nas condições normais de temperatura e pressão, você chegar no fórum, o magistrado está na sala de audiências, está no fórum, e você pede para despachar com ele. E aí o que é que ele diz? Senão não posso atender porque eu só atendo às quartas-feiras e você foi na segunda-feira. É possível acontecer isso, professor? Não, não é possível. Porque a prerrogativa garante o acesso ao magistrado. A única limitação é ordem de chegada. Se eu tiver mais de um advogado lá, eu tenho que respeitar a ordem de chegada. Mas se eu estou e quero despachar com o juiz, ele precisa me atender. Obviamente, se ele estiver fazendo outra coisa, a audiência eu vou ter que esperar. Certo? Mas eu não posso voltar sem falar com o juiz. Certo? E aí a observação, no contexto pandêmico, obviamente isso foi agendado porque foram reuniões virtuais. Certo? Mas nas condições normais de temperaturas, da forma como está na prerrogativa, você vai poder ter acesso a qualquer magistrado sem a necessidade de marcar horário previamente agendado. Está escrito, pessoal. Está escrito. E mesmo assim, muitas vezes é descumprido. Vocês já passaram por uma situação como essa, certo? Então, o acesso ao magistrado é livre e direto, sem a necessidade de agendamento de horário. A única observação, ordem de chegada. Se tiver mais de um advogado, cumpre a ordem de chegada. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Então, uso da palavra já foi. Acesso ao magistrado. Não, uso da palavra não. Vamos falar agora. Vamos lá. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco, dúvida surgida em relação aos fatos, documentos, afirmações que influam no julgamento, replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas, reclamar, no inciso 11º, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz, tribunal, autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Isso quer dizer o quê, professor? Não pode ser cassada a palavra do advogado nas situações que são necessárias pela ordem para fazer o cumprimento de lei, reclamar da ausência do cumprimento de uma lei, a fala do advogado. Não pode ser cassada. Certo? Professor, mas se for cassada? Professor, se eu tiver numa audiência, chegar no fórum e uma dessas prerrogativas forem violadas, o que é que eu faço? Primeira coisa que é mais importante, pessoal, é conhecer a prerrogativa. Se você desconhecer, você vai penar no exercício da advocacia, porque vão violar suas prerrogativas. Vão querer violar, você vai penar se você não conhecer. Se você conhece, vão violar, só que aí você agora conhece. O que é que você vai fazer? Você vai contra-argumentar, naturalmente. O exercício da advocacia, do ambiente jurídico, ele é um exercício de argumentação. Eu já cheguei, por exemplo, junto a um procurador da República, pedi a cópia do procedimento de investigação do meu cliente e ele disse, não, doutor, não vou lhe dar, só depois que a sua cliente foi escutada. Eu disse, doutor, mas eu tenho um direito de ter acesso aos atos, não é sigiloso, não tem diligência em andamento, vou já explicar isso.
não tem nenhuma diligência em andamento e se tiver, pode tirar dos autos. Eu só quero a parte que já está conclusa dentro do procedimento de investigação. Senão, doutor, é decisão minha. Eu é que decido se eu concedo ou não. Eu estou, doutor, então minha cliente não vai ser escutada, me dê um termo confirmando que você está negando, porque eu vou representar. Eu vou ficar batendo boca? Eu argumentei, pois formalize, diga que você não vai me dar, por que você não está me dando. E eu, um caso concreto, certo? Dei a certidão informando. A palavra mágica, pessoal, para tudo. Certidão. Peça o diabo da certidão. As portas se abrem, os processos conclusos aparecem, até chave de armário aparece. O servidor chega e diz, doutor, não dá, porque o processo está no armário, na sala do juiz, fechado, e ele levou a chave. Você pode me dar a certidão? Que o processo está desse jeito aí? Ele não dá a certidão, mas ele quebra o armário e pega o processo para você. Porque ele não vai dar uma certidão de algo ilegal. Ele não vai dar. Então ele quebra o armário e abre o processo para você. Porque o processo não é para estar no armário fechado. Certo? Então, é só pedir a certidão, tudo aparece. O juiz tinha chegado às 8 horas. Mas 8 horas não chega. Quando tu entra, diretor de cada superintendente. Então, me dê aí a certidão. Eu chego aqui 8 horas. O meu cliente aqui comigo. E a certidão, o juiz não está. Eu vou embora. Por que ele pediu, pessoal? Porque se eu tenho uma audiência marcada para 8 horas, se passar 30 minutos, o juiz não estiver no local da audiência, se ele não estiver no fórum, se ele estiver no fórum, eu não posso usar essa prerrogativa. Se passar 30 minutos e o juiz não estiver no fórum, eu posso pedir a certidão, comunicar nos autos e ir embora. Mas eu tenho que fazer esse procedimento. O juiz não pode estar no fórum, eu peço a certidão, informo nos autos e vou embora. É uma prerrogativa também, porque eu não tenho por que passar o dia todo esperando pelo juiz, se ele marcou a audiência para 8 horas, certo? Justamente. Mas isso o juiz não pode estar no fórum. Na independência. Muitas vezes o que acontece? A audiência atrasa porque tem outras audiências acontecendo. Então a audiência que era para começar 8 horas vai começar meio-dia, mas o juiz está fazendo a audiência, então você tem que esperar. Não tem jeito, aí você tem que esperar. Certo, mas tem audiência 8 horas e ele está na copa tomando café. Está passando meia hora. Mas aí ele está nas dependências do fórum. Você não pode pedir a certidão. Certo? Você não pode pedir. Quem for advogar na Justiça do Trabalho sabe como é. A audiência marcada lá para 9 horas da manhã pode desmarcar tudo que você tem no dia. Pode desmarcar tudo que você tem no dia, porque de 8 às 9 tem 10 audiências. Porque as audiências são de 5 em 5 minutos. Entendeu? Então tem 10 audiências, vai atrasar, dá 3 horas e a sua não começou, que é 9 horas. Certo? Então, desmarque tudo que vai ter no dia se você estiver nessa dinâmica. Então, pessoal, fazer uso da palavra pela ordem de excelência. Eu quero que conste no termo que o meu cliente aconteceu isso assado. É importantíssimo, pessoal. É importantíssimo. Esse uso da palavra é importante porque você, inclusive, pode utilizar depois para gerar uma nulidade no processo. Certo? Você tem N situações que isso pode acontecer. Certo? Tem juiz, por exemplo, que quer fazer a audiência criminal sem a presença do réu, com o advogado. Vai fazer a audiência criminal sem a presença do réu. Não, o réu não está aqui, não deu tempo de intimá-lo, mas vamos fazer porque você está aqui, então está garantindo a ampla defesa contraditório. Excelência, pois se você vai fazer a audiência, conste no termo. Pela ordem, eu quero que conste no termo. Vamos pegar o depoimento de uma testemunha. Quero registrar pela ordem novamente que a audiência está prejudicada porque eu não tenho o exercício da ampla defesa e do contraditório porque meu cliente não está aqui. Professor, mas o advogado não está, a defesa formal não está? Sim, mas se meu cliente tivesse, ele não podia me passar uma pergunta que eu não sei? Uma informação que eu não sei? Então, a minha ampla defesa e o contraditório está prejudicado. Se eu não fizer constar no termo, como é que eu vou reclamar no tribunal depois? Então, por isso que essa prerrogativa é importante. Tá bom? Vamos lá. Próximo inciso. Fazer uso da palavra, já mencionamos, reclamar, falar sentado em pé também. Vamos para o inciso 13º, pessoal. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento,
De novo, ó, sem procuração, mesmo sem procuração. Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Observe, pessoal, que você vai ter, a partir desse inciso, várias repetições, várias situações muito semelhantes de acesso aos autos, de examinar processos mencionados aqui. E essa é uma das prerrogativas que é mais violada. De você chegar na repartição, pedir a documentação, pedir os autos do processo e ser negado. Ou por conta da procuração, ou porque não querem lidar, qualquer que seja o motivo, certo? Primeira regra, aqui ele está falando exclusivamente de você poder examinar. Então você não vai levar para casa aqui é o direito de você examinar o processo. Seja no Poder Judiciário, seja um processo que tramite em algum dos órgãos do Poder Legislativo, eu posso examinar o processo. Na administração pública, um processo administrativo é um PAD, processo administrativo disciplinar, eu também posso chegar lá e pedir, mesmo sem procuração, se ele não for caso de estar sujeito a sigilo ou segredo de justiça. Se for segredo de justiça, eu preciso ter a procuração. Se não for, eu não preciso de procuração, certo? E aí, além disso, eu posso tirar cópia, eu posso fazer apontamentos. Aí eu vou contar um episódio que aconteceu numa comarca aqui perto de Sobral. Na época a gente recebeu essa demanda do advogado. Ele chegou, pediu o processo e aí foi tirar. Hoje você escaneia pelo celular, né? Pá, tirando cópia aqui, aí a servidora chegou para ele e disse: não, doutor, peraí. Quantos scanners você vai tirar? É 10 centavos cada foto dessa. É 10 centavos. É a Xerox. É a mesma coisa da Xerox, doutor. É 10 centavos, não pode. Sério, chegou, a gente precisou ligar para o juiz da comarca, e o juiz não acreditou que a servidora fez isso, né? Porque, não, segundo ele, não foi por ordem dele, né? Ele não acreditou que a servidora fez isso, mas ela fez. Caso venéreo, né? Como diz o Matuto. Literalmente, caso concreto, certo? Não, isso aí foi um servidor mesmo, não foi o pobre do estagiário, não, foi um servidor mesmo. Tudo era do pobre do estagiário, né? Mas isso acontece, pessoal. E tá aqui a prerrogativa, você pode fazer a obtenção de cópias, hoje não precisa mais você tirar cheque, você tira tudo pelo próprio celular, né? Beleza, vamos lá. Então, seguindo. Próxima prerrogativa, 14º. Examinar. Estagiário é um bicho parecido com gente, né? É bem parecido com gente, né? Examinar, pode dizer, não tem férias, tem recesso. Não é férias. Por que não chamou de férias, né? A lei do estagiário botou recesso, né? Vamos lá. Aí, outro inciso agora, 14º. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Esse inciso aqui foi inserido depois. A meu ver, não precisava, porque o anterior já engloba isso aqui. Mas era muito comum você chegar em órgãos de investigação, como na polícia, e não ter acesso aos documentos, ao inquérito, sob a alegativa de que era sigiloso, era um inquérito, não podia. Aí inseriram esse inciso, dizendo que examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, de novo, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que concluso a autoridade, podendo copiar peças, tomar apontamentos em meio físico e digital. O que é o processo findo, professor? É o processo arquivado. É o que já foi arquivado, certo? Eu posso pedir o desarquivamento dele para examinar o processo, tá certo? Então, tanto o que está em vigor, em andamento, como o que foi arquivado, eu posso ter acesso a ele, mesmo sem procuração. Esse inciso aqui serve para quê? Para os órgãos de investigação. Em tese, a polícia. Eu posso chegar na polícia, olha, eu quero um inquérito referente ao fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Posso ter acesso mesmo sem procuração. Obviamente, desde que não seja o quê? Situações de sigilo. Agora, para eu ter acesso a esse procedimento de investigação, aí ele tem um detalhe. Por quê, professor? Porque eu vou ter, nessa dinâmica aqui do inciso 14º, uma pequena ressalva. O que é que acontece?
A ressalva de que, vamos aqui, para que eu possa ter acesso, só pegar aqui o parágrafo, pessoal, pronto. Para que eu possa ter acesso a essa documentação de forma completa, eu vou ter mesmo sem procuração. Qual é a exceção? Essa documentação, se tiver investigação em andamento, diligências em andamento, essa diligência em andamento ela pode ser separada, porque eu não posso ter acesso a ela. Já pensou se eu vou atrás de um inquérito do meu cliente, aí está tendo uma investigação, uma escuta telefônica. Eu não posso saber que o meu cliente está sofrendo uma escuta telefônica. Não faz sentido meu cliente, saber que ele está tendo uma escuta telefônica, que o objeto dela é justamente a surpresa. Então, essa diligência, ela não vai ser me dado o acesso. Ela não vai englobar aqui na prerrogativa. O delegado pode retirar essa diligência. Agora, ela foi concluída, esgotada, aí ela entra no processo e eu posso ter acesso. Mas enquanto ela estiver em andamento, eu não posso ter acesso a ela. Tá certo? Tranquilo? Onde é que está essa exceção? Parágrafo 11º. No caso previsto no inciso 14º, a autoridade competente poderá delimitar o acesso ao advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não concluídas nos autos, quando houver risco do comprometimento da eficiência. Certo. Muito obrigado pela parte que me toca. Tá vendo aí, né, galera? Ele se preocupa comigo. Pessoal de casa, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Clécio perguntou, não irá gerar suspensão. Clécio, a suspensão foi sobre qual assunto que você estava mencionando? Pronto. Tranquilo. Se puder refazer a pergunta, Clécio, tá bom. No caso de anuidade não solvida. Não, Clécio, não vai gerar. Não vai gerar infração. A gente vai ver mais à frente. No estatuto ele tem previsão, ela está perguntando a Clécio se o não pagamento da anuidade gera uma infração disciplinar. Originalmente, no estatuto, há previsão da infração disciplinar pelo descumprimento do pagamento de taxas, anuidades e contribuições à OAB. Existe essa infração originalmente no estatuto. Só que o STF já determinou que o advogado não pode ser penalizado pelo não pagamento, ele não pode ser impedido de advogar pelo não pagamento da anuidade. Então ele não vai sofrer a infração disciplinar. O que é que ele vai sofrer? Cobrança judicial. Vai ser executada. Por quê, professor? Porque a dívida junto à ordem, que é considerada uma entidade de classe especial, né? Como é que o STF chama uma coisa quando ele não sabe o que é? Sui generis, né? Se você quiser esculhambar alguém, você não sabe qual é o nome que você vai esculhambar a pessoa, você é muito sui generis, né? Pronto. Você é muito sui generis. O STF não sabe o que é o ABE, diz, é sui generis, né? Por quê? Porque ela não é uma autarquia comum. Ela não é uma autarquia comum. Por que, professor, que ela não é uma autarquia comum? Ela não presta contas ao Tribunal de Contas da União. Ela não recebe verba pública, então por isso que ela não presta contas. Não há obrigatoriedade de fazer concurso público, porque ela não é uma autarquia comum, como as demais. Não é como o Conselho Federal de Medicina. Ele é uma autarquia de classe comum. Pronto. Presta contas ao Tribunal de Contas da União. A OAB não faz isso. Por quê? Porque ela é uma autarquia especial, levando em consideração o quê? A sua função constitucional, a não hierarquia entre os poderes, nesse contexto. Certo? Então, por isso, ela mesma se autofiscaliza. Você tem o seu próprio Conselho Fiscal, as contas são aprovadas no próprio Conselho Federal. Certo? As subseções aprovam nas seccionais, as seccionais aprovam no Conselho Federal e o Conselho Federal fiscaliza o seu próprio orçamento. Certo? Então, mas mesmo assim, essa dívida vai virar o quê? Certidão de dívida ativa. Então, vai ser executada judicialmente. Certo? Geralmente aqui, essas execuções, pelo menos aqui no Ceará, elas acontecem quando você já está beirando 5 anuidades da venda. Certo? Beirando 5 anuidades, começa a se cobrar. Certo? Geralmente acontece assim. Eu não vou poder comprar na Macali, né? Dá para parcelar de um bocado de vezes. Vamos lá. Tranquilo, pessoal? Então, aqui é a exceção. Perfeito.
Pois vamos seguir. Então, eu tenho como ter acesso, professor, ao inquérito policial, aos procedimentos de investigação, mesmo sem procuração? Tenho. Tenho como ter acesso, com exceção daquilo que está em andamento, das diligências em andamento. Tá certo? Aí isso não quer dizer que se tiver diligência em andamento, pessoal, o delegado não pode me dar o inquérito. Ele vai poder me dar o inquérito. O que é que ele não vai poder me entregar? As peças da diligência em andamento, justamente. Certo? Ele não pode dizer, não, doutor, não posso lhe entregar porque tem uma diligência sigilosa em andamento. Não. Você tira elas e justamente. Perfeito. Vamos lá. Seguindo, pessoal. 15º. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Aqui o retirar é fazer a carga, né? Geralmente quem já estagiou no fórum sabe, quando o prazo está decorrendo para o advogado, ele vai lá, pede, assina o livro de carga, tira pelo prazo referente, conforme determinado pelo CPC, tá certo? Seguindo, retirar, próximo inciso, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias, aí aqui é uma determinação exclusiva para o quê? Para os processos arquivados, só para os processos findos, eu posso retirar, ou seja, eu posso fazer carga do processo arquivado também. Não é só do processo em andamento que está com prazo decorrente para mim. Eu posso fazer carga do processo arquivado, por 10 dias até, certo? Por 10 dias, tá bom? Tranquilo, pessoal? Clécio, ficou esclarecida a questão da anuidade? Beleza? Pode comentar. Pessoal de casa, se quiser ligar o áudio, tá bom? E perguntar, fica à vontade, pessoal. É bom que vocês interajam aqui com o pessoal de sala, da sala, tá bom? Vamos lá. Examinar os autos já foi, examinar os autos de flagrante ou investigação, ter vista dos processos judiciais, 15º e 16º, também já mencionamos. Só que aí vamos à exceção desses incisos agora de ter vistas, de examinar aqui os processos, pessoal. Não vou aplicar o disposto no inciso 15º e 16º, o aqui de ter vista dos processos, de fazer a carga, retirar os autos dos processos findos, nas seguintes situações. Primeiro, se ele tiver sob segredo de justiça. Que aí, para isso, eu preciso ter sempre a procuração, certo? Só vou poder fazer isso se tiver a procuração. Segundo, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou requerimento da parte interessada. Vocês viram que tramitava lá no Rio de Janeiro um processo ainda sobre a propriedade do palácio lá da Guanabara, né? Do palácio onde funciona a sede do governo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, esse processo com certeza deve ter documentos históricos. Se eu for advogado do processo, eu vou conseguir fazer carga dele? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o juiz vai usar essa exceção aqui para justificar a não concessão da carga, da possibilidade de eu retirar. Então, doutor, você não pode retirar, mesmo você estando nos autos, sendo advogado habilitado, porque esse processo tem documentos relevantes, históricos, que se forem manuseados errados, vão prejudicar, vai se desfazer, vai trazer prejuízo ao processo. Aí o juiz faz o quê? Motiva a decisão explicando o porquê. Então ele pode fazer isso, certo? É possível, tá certo? É pouco comum, por isso que eu citei esse processo bem raro lá. É muito difícil você ver isso no dia a dia, tá certo? Mas é possível. E terceira exceção, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só fizer depois de intimado. O que é que acontece aqui, professor? Cheguei lá na vara, fiz a carga, fiz uso da minha prerrogativa, só que eu demorei a devolver o processo. Eu tinha 15 dias para devolver, eu tinha 10 dias para devolver, e passou um mês e nada, passou 2 meses e nada, fui lá no fórum, fui na vara, aí o servidor, gente boa, doutor, aquele processo você fez carga, rapaz, eu esqueci, mas na próxima semana eu trago, se preocupe não. Passou a próxima semana, eu não levei, passou a outra, 6 meses, aí o juiz deu falta do processo, rapaz, cadê aquele processo? Precisa despachar. Doutor, o advogado aqui veio, pegou e não trouxe, já falei com ele aqui no fórum 2 vezes, já liguei e ele não devolveu, pois intime ele para devolver.
Aí fui intimado para devolver o processo. Aí eu vou lá, recebo a intimação no diário, devolvo o processo. Passa 15 dias, eu quero pegar o processo de novo. Tem prazo decorrendo, quero fazer carga. O juiz vai me dar? Não. Ele pode utilizar essa exceção aqui para dizer que eu não posso pegar carga mais daquele processo. Agora, qual é o detalhe? Eu só não vou poder usar essa minha prerrogativa para este processo, que eu fui intimado e não devolvi. Aliás, que eu só devolvi porque fui intimado. Se eu tiver outro processo na mesma vara, eu posso pegar. Viu? Se eu tiver, já caiu questão nesse sentido. Se eu tiver outro processo na mesma vara, eu posso pegar. Eu não posso fazer a carga daquele mesmo processo que eu fui intimado para ter que devolvê-lo. Certo? E essa demora, o descumprimento desse prazo, pessoal, também vai ser uma infração ético-disciplinar. A gente vai ver. Certo? Então a OAB recebe o ofíciozinho lá do juiz informando que o advogado fez carga do processo e só devolveu porque foi intimado. Passou 6 meses para devolver o processo, descumpriu o prazo. Isso é infração ético-disciplinar também. Tá bom? Tranquilo, pessoal, até aqui? Se não devolver de forma alguma, qual a punição para o advogado? Aí vai desde a reparação, a infração disciplinar e vai sobretudo aí, Ian, a questão da reparação dos danos que foram causados pela perda do processo. Dependendo do caso, pode ser um negócio absurdo. A pessoa, o advogado, dá fim no processo, rasga, joga no mar do esquecimento o processo, o prejuízo que você pode causar a outra parte que juntou provas, documentos, informações ali naquela dinâmica. Então isso vai causar, vai gerar para a parte que foi prejudicada o direito dela ser o quê? Indenizada. Aí, disciplinar, pode. Criminal não. Criminal você não tem, a priori, você não vai ter nenhuma situação que configure um crime nessa situação. A não ser que você vá lá para os delitos que envolvam obstrução. Se você conseguir enquadrar em algum, nesse caso, que demonstre o dolo, aí sim, certo? Você pode tentar verificar a possibilidade de enquadrar em algum, mas a priori não seria, né? A priori não teria. Você teria a questão que envolve o dano material e moral causado pela perda do processo. Esse dano que você também é causado à justiça, né? Sim, com certeza. Vai fazer a reparação não somente as partes do processo, mas também com certeza. para o Estado, né? Com certeza. E supondo que fosse um processo de homicídio, né? Seria o caso dele responder criminalmente, né? Dependendo do caso concreto, é que você verifica se vai haver a possibilidade de enquadrar em alguma tipificação relacionada às obstruções de justiça, aos crimes contra a administração pública. Aí você verifica se houve ali alguma circunstância, certo? A priori, não. A priori, de maneira geral, circunstâncias normais de temperatura e pressão, o advogado bateu o carro que estava o processo no banco de trás. É isso que eu ia dizer agora. Certo? Bateu o carro que estava no banco, o processo deu fim. Sim, mas estava sob a responsabilidade dele. O processo de indenização pelo dano, pelo prejuízo causado vai acontecer. Aí o juiz vai só pesar a questão dos danos causados. Criminalmente não. Criminalmente você não vai ter nada aí. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Então, exceção aqui, ok. Próxima prerrogativa, pessoal. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Vamos ver aqui o que é o desagravo. Aqui foi só a menção a essas situações. Mencionei aqui para vocês. Das exceções, dos casos sigilosos, já mencionei, parágrafo 10º, 11º. E já eu volto aqui para mencionar o 12º e o 13º. Vamos para o desagravo. O que é o desagravo, professor? A possibilidade do advogado ser desagravado, receber o desagravo, ela está prevista aqui como prerrogativa, mas todo o funcionamento, o regramento do desagravo está lá no regulamento geral da ordem, tá certo? Como é que funciona o desagravo? Ele serve para quê, professor? A atuação do advogado diz respeito não apenas ao próprio advogado, mas ele chancela também a defesa dos interesses de quem? Da sociedade. Então, violar a prerrogativa, violar o exercício profissional do advogado, seja ele na função que ele está exercendo como advogado, seja ele como representante da ordem, no cargo,
representa uma violação não só para um advogado envolvido, mas para toda a advocacia, para toda a sociedade. Então, o desagravo vem no sentido de haver uma manifestação pública repudiando a violação da prerrogativa contra a autoridade que violou a prerrogativa. Uma reparação quase que moral, uma reparação social da violação da prerrogativa. Então, o advogado chega no fórum e houve uma violação, um caso que foi muito famoso no Ceará, de uma advogada lá em Fortaleza, que estava fazendo uma audiência e o juiz a distratou na audiência, certo? Houve uma violação de prerrogativa na audiência, foi fazer perguntas e o juiz não permitiu, houve a violação de extrato com o advogado na audiência. O que foi que aconteceu? Foi a OAB, relatou o fato e houve o desagravo contra a autoridade que praticou a violação de prerrogativa. Como é que se deu esse desagravo, professor? O desagravo acontece na frente da repartição pública onde a autoridade coatora trabalha. Onde a autoridade que violou a prerrogativa trabalha. O ato de desagravo dessa advogada aconteceu na frente do Fórum Clóvis Bevilacqua em Fortaleza. Esse desagravo, inclusive, eu estava lá. Na frente do fórum, se reuniu os advogados, o representante da ordem vai lá e lê a carta de desagravo. Nos dias tal, viemos aqui repudiar a conduta do magistrado tal, que violou a prerrogativa tal, do advogado tal. Uma caixazinha de som, desligaram a energia lá na hora, arranjaram um gerador e tocaram fogo na carta de desagravo. Fizeram o desagravo, certo? Professor, eu que tive a minha prerrogativa violada, eu preciso pedir o desagravo? Eu preciso autorizar que o desagravo aconteça? Não preciso, pessoal, certo? Por quê? Porque a violação não foi contra somente a minha prerrogativa. Quando eu violei a minha prerrogativa, quando eu fui violado na minha prerrogativa, todo mundo foi. Então, pode ser de ofício. A OAB tomou conhecimento da violação da prerrogativa, pode ser de ofício. Pode ser a requerimento do advogado que foi vítima, certo? Pode ser a requerimento de um terceiro, não foi o advogado que foi vítima, foi outro advogado que solicitou, foi uma pessoa da sociedade que solicitou, ele vai lá e solicita, qualquer pessoa pode solicitar, ele vai lá, faz o pedido de desagravo junto à ordem, a diretoria da seccional recebe, nomeia um relator, esse relator, ele dá um parecer, opinando ou não pelo desagravo, mas antes ele pode fazer o quê? Que essa parte é dispensável. Ele pode notificar a autoridade coatora. Geralmente essa notificação ocorre, mesmo não sendo obrigatória, tá certo? Então foi o magistrado que desagravou, que violou a prerrogativa, foi o delegado, ele intima o delegado, notifica para que ele se explique. Aí chega a explicação, o relator vai lá e dá um parecer, pelo desagravo ou não. E aí daí vai para o conselho. E o conselho decide se vai realizar o desagravo ou não. Monta-se a carta do desagravo, que vai ser lida, manda para a imprensa local também, manda para a autoridade que violou a prerrogativa e no dia marcado está lá o representante para poder fazer a leitura e a sessão de desagravo. E certo? se isso tivesse sido em outro lugar que não fosse no fórum? Não, onde é que seja. Já participei de desagravo em frente de repartição pública de prefeitura, e na frente de delegacia, na frente de fórum, onde quer que seja, aí, pode ser na praça. Não deu para fazer no local. Manifestação de reparação. Isso, não deu para fazer no local. Faz na própria sessão do conselho. A regra é que aconteça no local onde a autoridade que violou a prerrogativa atue. Não é obrigatório a presença dessa autoridade estar presente. Não precisa a autoridade que violou a prerrogativa estar presente. Não precisa. É uma forma de protesto, né? Justamente. É uma forma de protesto. E aí tem um detalhe, pessoal. Essa autoridade, anote isso aí, ó. Essa autoridade, via de regra, ela vai advogar um dia. Porque o juiz, quando se aposentar, o promotor, quando se aposentar, ele pode voltar a advogar. Ele pede a reabertura da OAB que ele cancelou. Certo? Ele não precisa fazer...
Não, até os ministros do STF que se aposentaram estão tudo advogando, certo? Aí o que acontece? Aí qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Quando você for solicitar o seu processo de inscrição nos quadros da ordem, além da prova da OAB, você precisa passar por um procedimento administrativo, que você vai juntar a sua documentação, para que a OAB possa verificar o quê? Sua idoneidade moral. E uma das violações de idoneidade moral é violar a prerrogativa. Então tem um cadastro de violadores de prerrogativa lá na OAB. Das prerrogativas. Então, a autoridade, o magistrado que violou a prerrogativa, o promotor que violou a prerrogativa, o delegado que violou a prerrogativa, quando é feito o desagravo, ele vai lá para esse cadastrozinho. Quando ele se aposentar, que pedia o restabelecimento da OAB dele, da inscrição, se ele tiver no cadastro, ele não pega. Porque ele não vai ter idoneidade moral para voltar a advogar. Porque ele violou a prerrogativa anteriormente. Certo? Essa idoneidade moral hoje, a OAB na súmula 9, 10 e 11, coloca como violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra criança e adolescente, violência contra LGBTQI+. Tudo isso vai gerar o quê? Inidoneidade para o exercício da advocacia. E detalhe, não interessa em que instância está o processo. O sujeito responde lá o crime de violência doméstica contra a mulher. O processo não transitou em julgado, ele está pedindo a inscrição dele da OAB. Isso pode gerar, mesmo sem um trânsito em julgado, a impossibilidade dele se inscrever. Ele pode recorrer ao conselho da seccional. O conselho vai decidir, porque não transitou em julgado ainda. Mas a súmula diz que isso independe do estado em que está o processo, a critério do conselho da seccional. Então, o conselho da seccional pode decidir não inscrever a pessoa, mesmo não tendo transitado o julgado. Está lá o processo transitando de violência contra a mulher, de violência contra o idoso, contra LGBT, e ele vai ser considerado inidôneo. Tá certo? O juiz, ele faz com o concurso judiciário, ele torna-se incompatível, né? É incompatível, isso, incompatível. Quando ele foi aposentou-se, né, com custódia, né, aposentando, aí ele tem que fazer outro exame que ele já fez. Tem não. Qualquer pessoa que se tornar incompatível com o exercício da advocacia vai ter a sua OAB cancelada. Só que para você retornar ao exercício, quem solicitou o cancelamento, nesse caso que você mencionou, quando você for solicitar a sua reabertura, você não precisa fazer o exame de novo. Você vai fazer a sua inscrição novamente. O processo administrativo, você vai passar por ele de novo. Entregar a documentação, dizer que agora não tem mais a incompatibilidade, verificar a idoneidade moral, mas a prova não precisa fazer mais. Certo? Estamos terminando, pessoal. 2 minutinhos. Ele não consegue. Ele pode não conseguir. Se já tivesse sido transitado em julgado, ele não vai conseguir. No caso de estiver em andamento, ele pode não conseguir, porque fica a critério do conselho. E nesse sentido, assim, a diferença de cancelar e suspender a suspensão é uma punição. A gente vai trabalhar lá mais dela. A suspensão é uma punição. A diferença, na verdade, é o cancelamento e o licenciamento. Se eu me tornei impedido para o exercício da advocacia, eu estou num cargo, eu estou num cargo eletivo que temporariamente eu não posso advogar. Então eu não vou pedir o meu cancelamento, porque eu só estou temporariamente sem poder advogar. Então eu peço só o licenciamento, certo? Eu peço o licenciamento, não estou advogando, estou dando aula e não estou advogando. O que é que eu vou fazer? Posso pedir ao OAB o meu licenciamento, não estou advogando. Aí eu paro de pagar a anuidade. Pronto. No dia que eu quiser retornar, eu restabeleço. Pronto. A suspensão é uma punição. A OAB aplica uma punição de suspensão a você de 60, por exemplo. Confundindo a suspensão justamente nesse sentido de você, por algum motivo qualquer, por algum tempo também, não mais advogado. Mas eu vou suspender. Aí nesse caso do licenciamento. Fazendo isso até voltar. Então não é suspender, é o licenciamento. Licenciamento. Suspensão é punição. Punição, justamente. Pessoal,
pessoal de casa perguntou aqui a questão do magistrado, já mencionei, não precisa estar presente na hora do desagravo. O Rian está perguntando qual o tipo de ressocialização para esse caso. A situação que gera as punições, pessoal, a gente vai ver que tem a hipótese de uma reabilitação. Quando a gente trabalhar as infrações, a gente vai ver que tem a possibilidade de reabilitação. Mesmo no caso da punição mais severa, que é a exclusão. Você pode se reabilitar para retornar a advogar. Aí a gente menciona lá quando estiver falando das infrações. Tá bom? Foi? Ah, sim. Pessoal de casa, forte abraço, até a próxima aula. Pessoal, muito obrigado aí. Quinta-feira, 9h30 da noite, a gente aqui na Guerra. É isso aí.